Graça e paz, irmãos. Então eu saúdo aos irmãos da Igreja Batista Maranata, bem como os nossos visitantes e também aqueles que posteriormente irão assistir a esta aula. Nós estamos no módulo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, numa exposição de Romanos. É um módulo de 13 aulas. E hoje nós vamos ter a 7ª aula, portanto, nós ainda temos 6 aulas pela frente. O meu desejo e a minha esperança é que os irmãos estejam acompanhando e estejam ainda animados e incentivados de poder ler e rever talvez esses slides futuramente. Este é um desafio que eu vou fazer para os irmãos hoje, daqui a pouquinho. Então eu convido a todos para curvarem suas cabeças e vamos buscar a direção do nosso Deus para esta ministração do seu Espírito. Pai bendito, nós te bendizemos mais uma vez, porque o Senhor é nosso Deus. Te bendizemos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso e também porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem nos dado provas desse amor quando o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi crucificado ali naquela cruz em nosso lugar e em nosso favor. Portanto, Pai, o pedido é que o Senhor ilumine as nossas mentes nessa manhã, mais uma vez, porque nós vamos meditar sobre esta obra tão grandiosa que o Senhor tem feito e através dela o Senhor tem nos adquirido para sermos teus filhos. Abençoa cada um, anima os nossos corações, e que seja hoje um desafio de esperança para nós, enquanto estamos vivendo esta peregrinação aqui nesta terra. E toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Em nome dele eu te peço, amém, Senhor. Amém. Eu vou ler de maneira diferente hoje. Eu tenho um desafio, que eu tenho um punhado de material para nós. Eu espero que eu consiga chegar aonde eu quero chegar, que é na metade do capítulo 5. Então, no capítulo 5, nós vamos ver em 2 partes. Hoje a primeira parte e no próximo domingo a segunda parte. E à medida que nós vamos avançar hoje, vocês vão entender o porquê destas 2 partes. E eu queria fazer um apelo para os irmãos, de que você já deve ter percebido de que as aulas, elas são densas, embora seja 1 hora, mas é um material com muita informação. Mais ou menos quando você fez o curso de Catologia, você percebe que é uma carga de material muito grande. Então, como a gente resolver isto e absorver o máximo disto? O meu desafio, então, é para que vocês tirem um tempo durante a semana para assistirem a aula de novo. E eu sei que é um pedido um certo tanto dificultoso para muitos de vocês, porque nós já temos um devocional pela manhã, 9 horas, nós temos uma palavra pastoral às 7h30, cada noite da semana, e isso durante de segunda a sexta, aliás, de segunda a sábado. Aí nós temos a escola, 2 horas de escola dominical, mais a Kids, né, e depois o culto à noite. Mas, devido à importância, né, deste material, dessa exposição, eu queria desafiar você, então, a tomar um tempo, né, deixe de assistir alguma coisa, talvez um filme, uma programação, né, para que você encaixe isto, e vai ser de grande benefício para você poder ouvir de novo, né, esta aula, e principalmente a aula de hoje, de domingo que vem, e depois, posteriormente, o capítulo 6. Eu podia dar uma aula simples sobre isso, né, pegar esse texto e dividir em 13 partes, como era o plano original. Porém, à medida que a gente vai avançando, né, eu espero que você esteja conseguindo enxergar de que é muito difícil ser superficial ou pular coisas aqui no livro. Aí nós não teríamos o entendimento, como infelizmente muitos crentes não têm entendimento
da preciosidade, da profundidade, do valor que é a Epístola aos Romanos no Novo Testamento, né? Ele é um catalisador, ele nos junta as peças, nos faz entender este plano de salvação que é o que nós enfatizamos tanto para a nossa própria vida, como também para a pregação. Tá bem, eu tenho, para você ter uma ideia aí, já gastei alguns minutinhos, eu tenho mais de um slide por minuto, ou seja, eu tenho que, alguns deles eu vou falar em alguns segundos, e eu espero então compensar esses que eu falei em alguns segundos, para aqueles que eu vou precisar gastar um pouco mais tempo para explanar para os irmãos, ok? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então eu paro aqui no versículo 11, porque é o nosso objetivo de hoje. E aí no próximo domingo, versículos de 12 até 21, para completarmos o capítulo 5. Muito bem. Então, hoje nós começamos o capítulo 5 na primeira parte. O capítulo 5 inicia uma nova sessão na carta que se estende até o capítulo 8. Então, Romanos 5 a 8 é um grande bloco. Se você está acompanhando, nós vimos que havia um bloco de 1 a 4, agora nós temos um bloco de 5 a 8, depois nós temos um bloco de 9 a 11, e o último bloco de 12 até 16. Este capítulo é vital para o entendimento correto do Evangelho de Deus, explanado pelo apóstolo até aqui. Então, o tema da carta aos Romanos é o Evangelho de Deus. Paulo deixa claro isto logo no primeiro versículo. Então, o capítulo 5 e o capítulo 6 são vitais para o entendimento. Capítulos 1 a 4 foi uma construção bem detalhada, pormenorizada do apóstolo sobre a nossa situação perante Deus e a solução que Deus e somente Deus preparou para este estado em que o homem vive desde que nasce. E então agora, toda essa justificação pela fé que nós temos recebido, né, por falta de um entendimento acurado e detalhado de Romanos, os crentes, nós não desfrutamos desta salvação como deveria. Eu espero que fique claro para os irmãos isto hoje, né? Nós não desfrutamos, nós não vivemos porque nós não entendemos esses detalhes. Consequentemente, nós transmitimos uma mensagem superficial, resumida no fato de que confrontamos alguém que é pecador, você vai para o inferno, mas você pode ir para o céu se você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, e então você vai para o céu. Como o homem tem medo de morrer,
mesmo acreditando no inferno, mas vai que o inferno existe, então ele está pronto para poder tomar uma decisão. E muitos atravessam a sua vida cristã apenas com este fato: eu vou para o céu, o diplominha de salvo ao lado do diplominha de batismo, nada contra o diploma de batismo, tá bem? E isso se resume na vida espiritual e que normalmente se constitui numa vida de derrotas, numa vida até sem esperança, né? E nesses dias que nós vemos hoje, com muitos problemas emocionais, e eu não terei tempo de tratar isso com detalhes, mas eu vou mencionar. Então, é o capítulo mais importante da carta, junto com o capítulo 6, porque neles o apóstolo aborda o coração do Evangelho de Deus, a justificação exclusivamente pela fé. Por outro lado, é a parte da carta que tem sido assunto de muita controvérsia e equívoco no entendimento do seu conteúdo. Eu não precisaria nem explicar muito, né? Você entende essas duas realidades? São os dois capítulos mais importantes do processo e provavelmente de todo o Novo Testamento, tirando os capítulos que tratam com detalhes da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em termos de informações preparatórias, são os dois capítulos mais importantes. Então não é de se estranhar de que haja muita controvérsia no entendimento do seu conteúdo. Para vocês terem uma ideia, a abordagem clássica de Romanos, você vai encontrar isso em qualquer livro. Se você encontrar um comentário de Romanos, você pega o comentário de Romanos, você vai ler o comentário de Romanos, e ele vai ser normalmente um livro de, talvez aí, quando muito, umas 200 páginas, talvez 300 páginas. E ele tem um esboço bem simples, tipo, os 4 primeiros capítulos tratam da justificação. Capítulos de 5 a 8, santificação. Capítulos 9 a 11, o problema dos judeus. E o restante da carta, de 12 a 14, com instruções práticas e exortações. Este é um esboço que você encontra com algumas variantes, mas em termos de conteúdo do livro de Romanos, na maioria, grande maioria dos comentários. Contudo, esta análise de Romanos, como foi colocado no slide anterior, é totalmente equivocada e inadequada, porque simplesmente, veja só, porque simplesmente desconsidera estes primeiros 11 versículos do capítulo 5. Colocar o capítulo 5 num pacotão junto com o capítulo 9 para falar sobre a santificação é passar por cima e desconsiderar completamente esses primeiros 11 versículos. Aí você vai entender porque nós não vamos falar do capítulo 5 hoje todinho. Nós precisamos gastar esta hora nesses 11 versículos, porque é o coração de todo entendimento para nós. Então, o que vamos ver, com detalhes, é que no capítulo 5, Paulo ainda está falando sobre a justificação. Portanto, de 1 a 4, justificação, de 5 a 8, santificação, não procede. De 1 a 4 é justificação, capítulo 5 também é justificação. O texto começa, justificados, pois... Ele continua o assunto. É impressionante como entender que ele está falando de santificação no capítulo 5, como é classicamente encarado isso aqui, quando o versículo começa, justificados, pois. Então, não é um delírio da minha parte, né? Não é um delírio da parte daqueles que têm esse tipo de abordagem que nós estamos vendo aqui, não é? Ele está fazendo justificação e traz à luz a união com Cristo, que é um aspecto vital do plano da salvação. Provavelmente o mais negligenciado, juntamente com a adoção, que ele vai tratar no capítulo 8. Agora veja, nós estamos falando de
união com Cristo. Semana que vem, versículos 12 a 21, Paulo fala exclusivamente da nossa união com Cristo e ele vai se estender pela primeira parte do capítulo 6, com informações preciosas para nós, que nos trazem grande esperança. E para você que é novo na comunidade, você que é visitante, você que está chegando, ou você que está aqui há muito tempo, que já se esqueceu, ao longo destes anos, eu tenho desafiado vocês de que a salvação tem 13 aspectos, dos quais a união é um e a adoção é outro. Só para refrescar sua memória, rapidinho, são graça, eleição e chamada. Uma chamada geral e uma chamada efetiva. Depois, fé, arrependimento e conversão. Justificação, regeneração e adoção. União, preservação, santificação e glorificação. Enquanto eu faço um comentário rápido aí, pega o seu celular rapidinho, tira uma foto disso aí, tira uma foto, porque você precisa disso aqui. Tire um desses aspectos e não é a salvação do Novo Testamento, não é a salvação de Deus. Começa na eternidade passada com a graça e vai até a eternidade futura com a glorificação. E você vê aí, união está sublinhado e ele está juntinho de par com a adoção. Você conhece muitos desses nomes aqui, né? Fé, arrependimento, justificação, regeneração, conversão, santificação e até glorificação. Mas graça é desconsiderada pela maior parte quando fala de salvação. Eleição, então, é aquilo que traz urticária, que traz coceira nos crentes. Chamada, então, só o hino, né? Quando se fizer a chamada, lá estarei. Estou esperando que a chamada é só quando a trombeta vai tocar e o Senhor vai fazer a chamada e na porta do céu vai ter um livro de nome de entrada. Pessoal, chamada. O Senhor nos chamou. Ele nos chamou. Ele disse, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu. Zaqueu ouviu a chamada efetiva do Senhor Jesus Cristo. E ali ele teve a sua conversão pela fé, arrependimento, foi justificado, regenerado pelo Senhor, e é isso que nós estamos vendo aqui. Então aí, nós vamos chegar no capítulo 6 e 7, que são argumentos em resposta a duas objeções. Paulo é tão enfático no capítulo 5, tão enfático, que surge uma pergunta, na verdade, uma objeção, que infelizmente tem sido o caminho da maior parte dos teólogos e pastores. Com medo do que o apóstolo Paulo falou no capítulo 5, ofusca o capítulo 6 e o capítulo 7, e não se entende o capítulo 8 e, portanto, perdemos o plano de salvação. Paulo está falando da união com Cristo, e o capítulo 8, então, ele vai tratar o grande tema da segurança certa e final da salvação. O capítulo 5, então, ele é dividido em duas grandes partes. Mas essa parte de 1 a 11, veja só, eu podia gastar aqui meia hora, 15 minutos, para dar uma pincelada para você. Então eu vou gastar esse tempo todo falando muita coisa que você talvez não vai conseguir guardar. Por isso o meu apelo, são 60 slides com informações para você ouvir, rever de novo, ouvir e ver outra vez e assimilar para que você viva e desfrute disso. Versos 1 e 2 do capítulo 5, os benefícios da justificação. Versos 3 a 5, efeitos dessa justificação sobre as aflições da vida. Irmãos, só esses 3 versículos aqui, 3, 4 e 5, eles são de grande esperança e poderosos para nós, que nós podemos ficar aqui horas falando sobre esses 3 versículos, horas falando sobre esses 3 versículos aqui. Para vocês terem uma ideia,
Dr. Martin Lloyd Jones, que eu já mencionei na primeira série aqui, ele fez uma exposição desta carta em 13, 14 anos e nunca conseguiu chegar no fim da carta. Morreu antes, é uma obra inacabada. Alguém depois dele completou, como eu já disse para vocês. No capítulo 5, ele fez 26 mensagens, provavelmente de 2 horas. 52 horas para falar destes 21 versículos. Então vocês perceberam que a gente vai apenas arranhar a superfície, mesmo você achando que é um material denso. Portanto, poderemos pregar isso aqui em 6 meses, só o capítulo 5. Versículos 6 a 8, a prova do amor de Deus, e versículos 9 a 11, a reconciliação com Deus. Nesses 2 versos, 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ele nos traz paz com Deus, nos coloca no lugar de todas as bênçãos, que está no versículo 2, na primeira parte, e nos capacita a exultar com a certa futura e final glorificação. 2 versículos para toda essa profundidade que tem aqui. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça hoje para poder captar o máximo que der. No versículo 1, Paulo trata com a primeira consequência da justificação. Paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo aqui, e outras vezes no versículo, dessa primeira parte do capítulo 5, ele usa o nome completo de Jesus. Nome completo de Jesus? Você sabia? Então você vai ganhar o seu dia hoje, porque hoje você vai saber o nome, sobrenome e nome do meio. É mesmo? Eu só tenho nome e sobrenome. Jesus tem nome, sobrenome e nome do meio. E aqui Paulo usa propositadamente mais de uma vez o nome completo dele. E qual é o nome completo de Jesus? Senhor Jesus Cristo. Por que o nome completo? Porque você vai encontrar nos evangelhos ele ser chamado de Senhor. Senhor. Tomé mesmo disse, Senhor meu, Deus meu. Você vai vê-lo ser chamado de Jesus, que é Salvador. É o nome correspondente em grego do hebraico Velho Testamento Josué, que é Salvador. E Cristo, que é o termo ungido, que é o correspondente grego de Messias no Velho Testamento em hebraico. Então, ora um, ora outro, ora outro, ora um, ora outro, ora outro. E se você observar os evangelhos, somente depois da ressurreição, só depois da ressurreição, ele é chamado Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Messias, ele é ungido. E Paulo apela ao seu nome completo aqui para trazer esta coroa sobre este assunto aqui. Primeiramente, acesso e reconciliação, depois benefícios decorrentes. Então ele começa justamente falando sobre este acesso. Nós temos paz com Deus. Não adianta querer benefícios de Deus. O homem quer benefícios de Deus, mas não vai conseguir, porque se não tiver paz com Deus, não tem benefícios. Justificação traz paz com Deus. Um pecador não pode ser ouvido por Deus. A primeira coisa a ser descoberta pelo pecador é o caminho de volta para Deus, como ter acesso a Deus. E aí você disse, então, pastor, e eu pergunto, então o quê? O pecador precisa descobrir o caminho de acesso a Deus. Verdade. Então o quê? Não é o que você está pensando.
Porque segundo Coríntios 4:4 diz que o diabo cegou o entendimento, cegou. Como é que um cego encontra alguma coisa? Diz para mim, você sabe como um cego consegue enxergar um lugar? Lá no Velho Testamento, em Ló, se eu entrar aqui não vou parar, não vai dar. Aí eu tenho que entrar, já comecei. Lá no Velho Testamento, lembra de Ló? Quando aqueles homens queriam invadir a casa para poder abusar daqueles 2 anjos que estavam dentro da casa de Ló, como que o Senhor fez? Trouxe uma cegueira para eles. E eles ficaram a noite inteira tentando encontrar a porta da casa para entrar. Centenas de homens. E não acharam a porta. Não acharam a porta. Sabe por quê? Porque estavam cegos. Qual é a possibilidade de um pecador cego no seu pecado encontrar a porta do céu, a porta da salvação? Não consegue. Então, o Senhor justifica uma pessoa. E nós vamos ver aqui, justificados, pois. E então ele passa a ter paz com Deus. Isaías 59, 1 e 2, está assim lá no Velho Testamento, está assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus. Não adianta. O homem é enganado quando ele diz, eu falava com Deus. Eu já ouvi muitas pessoas que se converteram e falaram, pastor, eu sempre falava com Deus, eu orava, mesmo que eu não era convertido. Quando eu encontro pessoas e vou compartilhar Jesus, eles dizem, pastor, mas eu faço as minhas preces, eu rezo, eu oro, eu falo com Deus. E aí eu dou a triste notícia. Você sabia que Deus nunca ouviu nada? Foi um tranco. Foi um tranco. Você lembra, irmão? Você lembra, irmã, quando eu disse para você isso? Foi um tranco. Um tranco. Porque eram anos de vida que ruíram, caíram por terra, ruíram com uma construção frágil. E então eu lhe levei esse texto e disse, havia uma barreira entre você e Deus, que era o pecado. Havia uma inimizade. Por isso o Senhor não ouvia. A primeira oração que o Senhor ouve de um pecador é quando, movido pelo Espírito Santo, tendo os seus olhos abertos, ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele enxerga espiritualmente a cruz de Jesus e ele confessa ser um pecador e suplica a troca do senhorio e se submete a Jesus, renunciando definitivamente ao senhorio do diabo. E aqui nós temos uma questão. Veja o texto na minha versão e na sua. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Aqui nós temos um problema de tradução. Porque alguns manuscritos dos que existem, de Romanos, ele traz essa palavra aí, que está logo depois de tenhamos, e é ecomen, paz com Deus. Contudo, aqui Paulo não está nos exortando a ter paz com Deus, e sim nos lembrando que temos paz com Deus. Também é ecomen. Se você está olhando no texto e tirar uma foto de novo, depois você compara as duas palavras gregas e vai perceber que a terceira letra, ou seja, da esquerda para a direita, tem um E, tem um X, que você enxerga aí, que na verdade é um C, e tem um O. Na outra, tem um ômega, que parece um W. Né? Você percebeu? Muda esta letrinha. E muda tudo. E transforma uma verdade numa mentira. Por isso eu tenho crido na inspiração verbal da Escritura.
o Senhor inspirou cada palavra. Infelizmente, homens ao longo da história, por não crer na palavra de Deus, eram estudiosos e alteraram manuscritos propositadamente para ofuscar e diminuir a obra do Senhor, como aqui. Qual a diferença? Tenhamos é subjuntivo. Que tenhamos é possibilidade. É como se ele estivesse exortando a que devamos ter. Mas o texto é temos indicativo. Indicativo é modo de certeza. Então o texto é justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Isto é um fato. Então uma tradução melhor deveria ser: tendo sido justificados pela fé, ou seja, uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. No contexto logo em seguida, ele continua dizendo, por intermédio de quem obtivemos a fé, literalmente temos tido acesso pela fé. Nós não obtivemos uma vez só, nós obtivemos uma vez, e esta obtenção, e isto que recebemos, perdura por toda a vida de um pecador até ir para a eternidade. Por isso temos tido acesso. É um tempo verbal que implica em um ato que já aconteceu de uma vez por todas, mas os efeitos disso que aconteceu permanecem para sempre. Por exemplo, crucificado, Jesus crucificado. A crucificação já aconteceu, um momento histórico, não vai acontecer outra, mas os efeitos da crucificação permanecem por todo o tempo deste mundo. Pessoas continuam sendo salvos aqui. Agora veja, o resultado é paz com Deus e não paz de Deus. Nunca conheceremos a paz de Deus até que tenhamos paz com Deus. Uma pessoa não pode ter a paz de Deus até que ele tenha a paz com Deus. É a mesma propiciação que nós já vimos no capítulo 3, versículos 24 a 26. Ele colocou sobre ele os nossos pecados e derramou a sua ira contra o pecado sobre o Senhor Jesus Cristo e não sobre nós. Nós encontramos aqui, então, nessa primeira parte, versículos de 3 a 5, né? De 1 a 5, as implicações dessa justificação. Veja, a primeira implicação da justificação é que um homem que tem paz com Deus é alguém cuja mente descansa sobre o seu relacionamento com Deus. Por que o crente vive sem a paz de Deus? Por que Paulo falou da paz de Deus em Filipenses capítulo 4? Por que ele teve que dizer e nos ensinar como desfrutar da paz de Deus? Por quê? Porque nós temos paz com Deus, mas não entendemos o que é a paz com Deus, porque nós não entendemos o que foi a justificação. E olha só, eu tinha que parar e eu tinha que falar isso aqui semanas para você. Sabe por quê? Porque não entender o que é a justificação, nós não entendemos o que é a paz com Deus, e por não entender a paz com Deus, não desfrutamos da paz de Deus, por não desfrutarmos da paz com Deus. Já se perdeu, não é? Então fique comigo aqui. No entanto, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, a primeira implicação é que a mente do crente descansa no relacionamento com Deus. Você sabe qual é o seu relacionamento com Deus? É o que nós vamos ver no resto da aula de hoje. Este relacionamento tem que estar na sua mente todos os dias, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. O seu coração está turbulento, se você está assistindo, e se você vier assistir, ou quando você estiver com o seu coração turbulento, quando você estiver com o seu coração
sem paz. Comece por aqui. O que eu não estou entendendo da paz com Deus, o que eu não estou entendendo da justificação pela fé, volta, releia, reveja, volta, leia a palavra de Deus de novo sobre este plano. Enche a sua mente. Um homem não desfrutará desta paz com Deus até que ele assimile essa doutrina de justificação. Você entende porque estamos indo à paz de tartaruga? Já percebeu onde nós vamos, né? Não vamos. Vamos para frente. Segundo lugar, entender que a justificação implica em saber que Deus me ama a despeito do fato de que sou um pecador. Foi a live de sexta-feira. Você lembra? Eu já ouvi dizer que muitos ficaram emocionados, né? Choraram, porque você viu o efeito? Uma informação omitida. E quando você ouve, você viu o que ela faz no coração? Deus me ama, a despeito do fato que eu sou um pecador. Eu não fui um pecador, irmãos. Você não foi um pecador, uma pecadora. Nós somos pecadores e Deus sabia que mesmo depois da justificação, enquanto aqui nessa terra, nós seremos pecadores. Porque tem sido incentivado e falado, massacrado. Eu vivi e sofri isso durante toda a minha juventude, adolescência, juventude e parte da minha vida adulta. Porque é enfatizado o peso do pecado toda hora. O peso do pecado. E que você tem que santificar, você tem que melhorar, você tem que mudar, você tem que... E eu não conseguia. Então o que acontecia? Tristeza, desespero, falta de esperança, tristeza, até que o Senhor, pela sua graça, abriu os meus olhos para enxergar. Falou, meu filho, você não está entendendo. Você está com uma visão muito míope do que eu fiz por você. Olha o seu sofrimento, olha o seu estado. Isso é miopia. Você precisa da palavra. Bota os óculos. As letras têm que ficar garrafa. Sabe o que é garrafa? Faz aquele óculos de garrafa. Pois é, ó, a letra. E enche a mente. Segundo lugar, entender que a justificação implica de que eu sou um pecador. Uma terceira implicação é como respondemos quando certas acusações surgem. Este é o ponto. Quando você acorda, estando num cenário de luta contra o pecado, acusações vêm à sua mente. Por isso Paulo disse, o que é verdadeiro, o que é respeitável. O que é verdadeiro? Verdadeiro é a justificação pela fé que está aqui. Porque nossa mente está cheia de coisa falsa. Como esperar isso de você que é um crente? Quantos anos você é um crente e você ainda está assim? Você é um pastor e está assim. Todo o tempo. E o crente se afunda, porque não entendeu a justificação pela fé. Como é possível que Deus tenha me perdoado e que Deus me ama diante do meu pecado? Você está afundado no pecado, você está sofrendo os efeitos dele. Outra implicação ainda diz respeito às acusações do diabo. Aí, veja lá, ele é um acusador. Não perderá a oportunidade, ele não vai perder a oportunidade de nos atacar. Então, da mesma forma como lidamos com tais acusações, é um termômetro se entendemos ou não essa doutrina. Porque quando Satanás vier e puser pensamento, você diz, arreda Satanás, vem para a Escritura e diz, o que o Senhor fez por mim é grande e definitivo. Eu sou justificado. Sou justo perante o meu Deus. E se eu sou justo perante o meu Deus, quem é você para me acusar do meu pecado? Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo faz todos os dias e o dia inteiro por mim e por você. 1 João capítulo 2, nós temos um advogado. Agora, Jesus nos defende perante o Pai. Mas nós não sabemos como nos apropriar da palavra para nos defendermos com as acusações do diabo, sem contar a acusação dos próprios irmãos.
quando olham para o outro, falam: eu não acredito que você fez isso. Eu louvo a Deus, porque nesses anos todos aqui, não há um membro da Igreja Batista Maranata, não há uma ovelha que tenha sequer visto uma interjeição facial minha, de espanto com o seu pecado. Nunca. Nunca. Porque se Deus não se espanta, e sabia, e é Deus contra quem o pecado é, quem seria eu, um réis mortal, para me espantar com o pecado de alguém? Não. Eu quero saber o que você vai fazer com o pecado. A Escritura está aqui. Arrependimento. Vamos continuar caminhando, eu vou caminhar junto com você. Um quinto teste é que aqueles que de fato têm entendido verdadeiramente essa doutrina não têm temor da morte e não mais temem o julgamento vindouro. E vamos lembrar apenas que o julgamento do crente não é o trono branco. É o bema de Cristo. Até isso é complicado, porque não conhece escatologia. 96,78, 49, 52 dos crentes acreditam que o crente vai participar do julgamento do trono branco. E vão ser julgados os nossos pecados. Onde está na Bíblia? Não está. Não está. Até haja quem acredite que pecados não confessados vão ser levantados no trono branco. Nós não estaremos lá. Eu não vou estar lá. Se você vai estar lá, eu sinto muito, porque eu já disse para você que não vai. Bema é tribunal de Cristo. Crentes vão estar no tribunal de Cristo para serem julgados das suas obras, para receberem a recompensa, galardões. Os pecados foram cravados na cruz, está lá, a dívida está paga. Não tem trono branco. Você percebe porque a escatologia é importante? Não entende escatologia, não entende justificação, e aí sofremos. Temos medo da morte, medo do pecado, enfim, medo de tudo. E o último deste teste mais valioso é aplicar tudo isto quando caímos no pecado. Porque lembra como você fica, o lixo que você fica quando você cai no pecado? Por que fica o lixo? Lixo sim, porque o pecado não é uma coisa boa. É ruim. Mas o efeito dele, o efeito da consciência do pecado é para nos levar à cruz. Está ouvindo? Este é o efeito que a Escritura tem. Não é para ficar se martirizando. Monges ficavam com chicotes e se torturando dia e noite, porque não conseguiam lidar com o fato de que, mesmo sendo monges, estando no mosteiro reclusos, pecavam nas suas mentes. Grande podridão há nos mosteiros, porque eles não entendem que não tem como isolar um pecador do seu pecado, só há um jeito. A obra de Cristo na cruz, que eles não têm e não acreditam. E você tem e está sofrendo. Nós não nos chicoteamos com chicote literal, mas somos torturados na nossa mente por nós mesmos, pelo diabo e por outros. Chicote total. Chicote total. Isso não vai resolver o seu problema, só afunda. Precisa descansar nesta obra do Senhor. Deus sabia que continuaríamos pecadores depois de convertidos. A segunda consequência, lembra, isso aqui tudo é a primeira consequência, paz com Deus. A segunda é, obtivemos igualmente acesso a esta graça, versículo 2, por intermédio de quem temos tido igualmente acesso pela fé. Antes não tínhamos acesso, agora temos acesso, estamos diante de um Deus numa nova maneira. Um pecador podre de um pecado está diante de um Deus santo. Dá para entender? Dá para entender? Pois é, olha só. Temos o sangue sobre nós. Por isso Deus nos olha com graça, com favor, com bondade, com benevolência. A linguagem aqui é enfática. Temos sido introduzidos a esta graça. Nós temos sido introduzidos a esta graça. O Senhor nos trouxe.
Sabe por que nós não somos fulminados? Porque quando ele olha para mim, ele não me vê. Ele não pode ter contato com o pecado. Ele é puro. Ele vê o sangue de Jesus, que o satisfez perfeita e completamente. Por isso, eu posso estar e entrar na presença do Senhor, e você também, e você também. Então isso implica em que nunca saímos deste estado. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como é que ele me fortalece? Me fortalece me ajudando a enxergar de que ele não olha para mim como um pecador mais. Ele não olha para mim para os meus pecados. Ele olha para mim e ele vê o seu filho amado, que está num processo de nos transformar à sua imagem e semelhança. E Hebreus 4,16, acheguemos-nos confiadamente ao trono de graça para socorro em ocasião própria. John Piper faz isso, não é ocasião oportuna, como se fosse um acaso. É uma ocasião própria. Sabe quando é essa ocasião própria? Quando estamos diante do pecado. E quando estamos diante do pecado, nós não queremos entrar na presença do Senhor. Nós não temos coragem. Nós temos vergonha. Sim, vergonha sim, porque o pecado, de novo, não é algo que você tem que ter prazer ou alegria nele. Mas ele vai chegar. E quando ele chegar, ele nos destrói, nos põe no chão. E a gente fala, como que eu vou falar com Deus? Olha Hebreus, acheguemo-nos confiadamente diante do trono de graça, para receber misericórdia e achar graça. Você lembra outro dia? É a sua porção de maná, tem sido a minha, todos os dias. Logo cedinho, eu pego a minha canequinha e vou buscar minha porção de graça. A graça me capacita para obedecer. A graça me capacita a lutar contra o pecado. Mas eu vou ser derrotado momentaneamente. E então eu olho para a cruz. Me aproprio da cruz. E consigo continuar caminhando. A terceira consequência está no versículo do finalzinho. Ele diz, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. O que significa isso, afinal? Olhamos para frente com espírito de exultação e alegria. Estamos livres do pecado. Veja aqui rapidinho. Eu não tenho tempo de ler, mas está aqui para você ler depois. Estevão, quando estava dando seu testemunho sobre aquela jornada do Velho Testamento, ele irritou aqueles homens a tal ponto que eles o apedrejaram. E quando apedrejado, ele viu o que ele viu. Ele viu o Senhor, e o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai. Sabe o que é? Ele sabia para onde estava indo. Ele estava indo para fazer parte daquele cenário. Deus e Cristo à sua direita. Ele se gloriava naqueles últimos minutos, momentos da sua vida. Ele se gloriava na glória de Deus. Segundo exemplo, Paulo no caminho de Damasco, capítulo 9, ele perseguia os crentes, indo para Damasco para pegar cartas para aprisionar e matar crentes. Ele se encontra com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê aquele clarão, ele cai no chão, prostrado, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele ouviu outra vez: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E mudou a vida deste homem. O apóstolo Paulo foi o que ele foi,
Não é porque ele era humanamente grande de nada, porque ele viu a glória do Senhor. E ele se gloriou nela, ele trocou tudo que ele tinha construído de reputação para ser perseguido agora, porque ele via espiritualmente a glória de Deus, tendo visto fisicamente. Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, eles viram a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. E estes homens viraram o mundo de ponta cabeça, porque viram a glória de Deus, depois Cristo apareceu para eles glorificado. Mas veja, nós não temos uma visão física como eles, mas temos uma visão espiritual, pela fé e pela palavra, como temos aqui, que nós temos acesso a esta mesma presença, Cristo à direita do Pai. Cristo à direita do Pai. O salmista diz que o Senhor nos toma pela mão direita. E eu já disse para você, a visão que eu enxergo, Deus, Jesus está à direita do Pai. Portanto, o Pai está aqui, Jesus está aqui. E quem está aqui? Quem está aqui? O Espírito Santo? Não. Porque se Davi dizia que o Senhor o tomava pela mão direita, quem está à esquerda de Deus? Eu e você. Por isso que Tiago e João não podiam estar à direita e esquerda de Jesus, porque Jesus tinha à sua esquerda o Pai e à sua direita o Espírito Santo, porque nós estamos à esquerda do Pai. É isso que Cristo queria em João 17, quando ele intercedeu por nós. Segundo Coríntios 3,18, o mesmo apóstolo declara que a nossa exposição constante à glória de Deus, ele nos transforma de glória em glória, de glória em glória. Estamos expostos à glória de Jesus. E aqui ele fala de Moisés. Quando Moisés estava no monte, 40 dias, ele ficou com o rosto transfigurado. Brilhava o seu rosto e ele tinha que pôr um véu. Nós temos os nossos rostos desvendados. Estamos na presença de Jesus. E isto é uma transformação. Não é resultado da sua santificação. Esta é a exposição constante à glória de Deus. E nós estamos lá, nós nunca sairemos lá, a despeito de qualquer coisa. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 8, que nós cantamos. Nada nos separa, não é? Nada nos separa, mas nós não vivemos isso. Nós vivemos achando que pecados ou situações nos separam. É uma presença posicional, a despeito de como vivemos. Sabe por que os homens não querem? Você fala, pastor, aí fica fácil, né? A despeito de como vivemos, aguarde domingo que vem e aguarde o capítulo 5, capítulo 6. Antes éramos destituídos da glória de Deus. Lembra Romanos 3,23? Estão destituídos da glória de Deus. Eu expliquei para você o que é esse versículo lá. Agora nós temos acesso a esta glória sem nenhum merecimento da nossa parte. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20 e 21. E não somente isto, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. 3 a 5, então, os efeitos sobre as aflições da vida. As primeiras palavras indicam que a porção é uma continuação dos versos 1 e 2. Ali estão 3 resultados, você lembra? Paz com Deus, acesso à graça e o gloriar. E Paulo escreve, não somente isso, tem mais. A justificação não tem apenas consequências espirituais ou posicionais, ou mesmo legais diante do trono de Deus. Ela tem resultados práticos. Ela nos capacita a enfrentar as provas, problemas, as aflições da vida. Não há esperança. Você está em aflição, você está com problemas, você está numa tribulação pessoal. A justificação é o remédio.
pílula para tomar de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia. Se não der, toma de 6 em 6. Toma de 4 em 4. Mas toma a pílula da justificação. Está ligado diretamente a como lidamos ou reagimos quando essas coisas chegam. Aflições, pressões, estresse, dificuldades, doenças ou até mesmo perseguições. Agora tem uma palavra rápida sobre dualismo, né? Você sabia? Justificação, irmãos, não é só teologia. O povo abomina teologia. Muitos pastores. É prática, não tem dualismo. Teologia leva a prática. E uma prática sem teologia é furada. Estamos vendo aqui em Romanos. Uma teologia sem a prática é furada. Alguns pastores dizem, eu não me preocupo com doutrina. Eu sou mais prático. Já ouvi muitos colegas falarem isso. Doutrina é coisa para teólogos. Eu sou o pastor que cuida de ovelhas. Que triste. Um pastor que não tem noção do que significa cuidar das ovelhas. Eu jamais poderia cuidar das ovelhas se eu não tivesse a teologia correta da Escritura. E é só pela graça. Não é prerrogativa minha. Eu não sou esperto, irmãos. Já compartilhei com vocês, quem está mais tempo, tudo que o Senhor tem dado. Graça, os livros que eu tenho, os acessos. Graça pura. Graça pura. Não fui atrás de nada, não consegui. Aí como eu iria? Como é que eu iria? Eu nem sabia que existia. O Senhor foi me escancarando as coisas. Segundo o Senhor Jesus Cristo, as adversidades constituem um expediente de edificação da verdadeira fé. Ele fala na parábola da semente, dos 4 solos, que uma parte caiu no solo rochoso e não tinha raiz. Quando vieram as tribulações, eles vão embora. Muitos são assim. Você não foi embora, mas está sofrendo, porque você não está entendendo. A justificação foi dada para você, você já tem. As aflições também chegam. Aproprie-se da justificação. Entenda. E você vai passar por isso de forma diferente. Por isso, as nossas reações nessas circunstâncias são indicadores se de fato entendemos e estamos vivendo a justificação pela fé. Qual é então como deve ser a nossa reação? Primeiramente, vamos entender que não é suficiente, irmãos, não resmungar, não murmurar, ou parar de reclamar, ou não sentir que está sendo tratado com dureza ou rigidez. Não adianta você parar de reclamar, não significa que você vai passar bem pela tribulação. Porque é mais do que isso. Paulo está dizendo algo muito mais profundo do que isto. Também, principalmente, não é mera resignação. Às vezes o crente acha que ele é espiritual quando ele diz, estou sofrendo, mas vai fazer o quê, né? Foi o meu Deus que me deu isso. Foi o Senhor que fez isso. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer e eu tenho que aguentar. Me dá capítulo e versículo disso, não tem. Porque não é isto. Não é isto. Resignação? Não. Não. Ele diz aqui, não somente isto, mas também nos gloriemos lidar com as situações apenas suportando com o espírito positivista, não é o que ele pediu. Com atitudes psicológicas de ficar para cima. Fica para cima, meu irmão. Não fica assim. O crente não fica prostrado, fica para cima. Você não está conseguindo nem respirar e alguém vem com essa palavra. Isso não é palavra de encorajamento. Isso é pisar para acabar de afundar, para acabar de matar sufocado. Você está no respirador. Isso aí é desligar o aparelho. Não, não é assim. Paulo fala muito mais do que isso. Veja o detalhe. Ele diz, nos gloriemos nas próprias. E veja, não é a despeito delas e no meio delas, o nas aqui. Na língua grega, a mesma proposição indica local, nas, que você pensa no meio delas, mas não, aqui ele está dizendo que é instrumentalidade. Nas
É no propósito que Deus tem quando permitiu, desenhou para você. Salmo 139, sexta-feira. Os nossos dias foram escritos e determinados. Deus desenhou a tribulação para nós, porque Ele tinha um propósito. Veja o versículo aqui. Por quê? Tribulação produz perseverança, experiência, esperança, e a esperança não confunde. No Novo Testamento, Jesus em Mateus 5, 10 a 12, ele fala: bem-aventurados os perseguidos. É coisa boa sofrer, mas não daquele jeito, tem que sofrer. Não, a gente entende o sofrimento, entende a luz da justificação. Atos 5,41, veja os discípulos, quando eles foram perseguidos e maltratados lá, lembra? Se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos. Você fica alegre quando está sofrendo? Pastor, isso é masoquismo, a gente fica mal. Alguma coisa. Eles ficaram contentes aqui. Porque eles entenderam que havia uma dignidade. Você não entendeu ainda a dignidade do sofrimento. O sofrimento é expediente de Deus para nos fazer mais parecido com Jesus. Isso é Romanos capítulo 8. Tiago 1,2. Tende motivo de toda alegria. É para sair porque você grita e berra de alegria pelo quê? Por coisas boas. Não parece uma loucura? A vida cristã é uma loucura mesmo. É uma loucura. 1 Pedro 4. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Deixe ela provar-vos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes de Cristo. Isto é, união com Cristo. Domingo que vem, nós vamos ver a união com Cristo. Nós somos unidos a Ele na sua morte, no seu sofrimento e desfrutamos da sua ressurreição. Então você não entendeu o sofrimento meu e seu, porque nós somos unidos a Ele no sofrimento. Não tem jeito de ter a glória dEle sem ter o sofrimento dEle. E Ele nos leva junto, Ele nos carrega, segura pela mão, e nós atravessamos, porque Ele olha lá na frente. Jesus enxerga o fim destas coisas, por isso é coisa boa. Sabendo que a tribulação produz, e nós vimos isso aqui, já li o texto. Então isso nos leva ao assunto da próxima sessão, que nós vamos ver domingo que vem, que é a prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós. O amor de Deus está na cruz de Cristo. O amor de Deus por nós está na cruz de Cristo e no sofrimento que Ele permite unidos com Cristo, que nos faz parecidos com Jesus. Amém? Deus abençoe. Domingo que vem tem mais e vamos terminar a união com Cristo, versículos 6 a 8, o amor, 9, entender a reconciliação, até 11, e 12 a 21, a união. Estávamos unidos a Adão. A justificação é ser unido a Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e nos abençoe a todos. Amado Deus, obrigado mais uma vez pela tua misericórdia, pelo teu amor e porque a tua palavra é a verdade. E somente ela pode trazer esperança aos nossos corações. Por isso, mais uma vez eu te suplico, ilumina, Pai, as nossas mentes. No nome precioso de Jesus, nosso Salvador, eu te agradeço e bendigo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.